E aí, galerinha, mais uma pergunta aqui, ó. O pessoal quer saber se a osteopatia é um tratamento, se faz uma sessão e já melhora tudo. Cara, essa é uma resposta muito complexa, né? Não tem uma regra, mas no geral, considere um tratamento, tá? Por quê? Porque mesmo quando você tem uma dor mais intensa, eu tenho um sintoma que é muito agudo e eu quero ir lá no osteopata para melhorar aquela dor. Pode ser que em uma sessão, em duas, ele resolva aquela sua dor. Mas o bom profissional, ele vai estar preocupado com a sua saúde. E a sua saúde vai muito além do que apenas uma dor ou um sintoma. Ele vai entender o seu corpo, como está a fisiologia dele, como está o seu ritmo de vida, como está o seu dia a dia, sua vitalidade, se está dormindo bem, se vai bem no banheiro, se tem alguma queixa como azia, se a sua pressão está normal. Enfim, é uma infinidade de questionamentos que faz com que você mesmo perceba que, opa, quer dizer que o meu corpo ele já vem me avisando há mais tempo, né, de algumas alterações. Só que eu não dei ouvido, né? O corpo ele cochicha, ele conversa, só que a gente ouve ele muitas vezes só quando ele grita, né, quando o sintoma se torna mais intenso ou limitante. Então a osteopatia ela é um tratamento, né? Ela vai realmente mudando as condutas a cada sessão, mas ela tem um certo tempo de duração. Como é que funcionam as sessões? Elas são espaçadas, dependendo do que cada paciente apresenta. Num primeiro momento, dependendo de quão agudo é o quadro, você vai ver esse paciente ou profissional, né, em 10 dias, ou em 2 semanas, né, ou em 21 dias. Em alguns casos, ou dependendo da experiência que o profissional tem, ele vai te ver num segundo momento, dentro de um mês. E por que vale a pena? Alguns me perguntam, qual que é o preço? Quanto que custa uma sessão de osteopatia? E aí a gente entra num sistema bastante delicado, né, que mexe até com algumas crenças das pessoas. Porque existe uma grande diferença entre preço e valor. O preço, algumas vezes, parece um pouco caro. Não é R$10, não é R$50. Então, cada profissional, com base na sua formação, nos resultados que tem, nas outras formações e terapêuticas que usa para associar o tratamento, enfim, da região que vive, do público-alvo, vai cobrar um valor um pouco diferente, mas saiba que, normalmente, gera uma economia. Por quê? Porque é raro o paciente que continue usando medicamentos, é raro o paciente que continue lá comprando as suas pomadas, porque conforme o corpo começa a recuperar a autonomia, o jeito normal, né, de funcionar, ele não tem mais sintoma. E o não ter sintoma não quer dizer que você vai continuar indo no osteopata para estar bem. Não. Ele devolveu ao seu corpo a capacidade de funcionar sozinho. Então isso, no longo prazo, é um grande investimento em saúde. Ter um corpo que, por mais que adoeça, por mais que machuque, tenha a condição de recuperar, cara, isso aí é fenomenal. Isso aí não tem preço. Eu tenho histórico aí de pacientes que tomavam medicamento e gastavam por volta de R$300, R$400 em medicamento por mês. Em questão de 2 sessões, eles diminuíram esse custo em 80%. Cara, isso é fabuloso. Ele não está ingerindo aquela química, ele não está se intoxicando, então o estômago, o fígado, o rim dele vai funcionar cada vez melhor. Teoricamente, ele vai envelhecer com mais qualidade de vida e ele vai viver mais. Não necessariamente em anos, mas ele não vai mais ser só um sobrevivente, ele vai viver, ele vai usar o organismo dele, ele vai ser estimulado a isso. A gente não vai fazer com que ele fuja de um problema. Pelo contrário, ele vai entender esse processo e por isso que eu digo que, por mais que o preço de uma sessão de osteopatia seja alto, normalmente é alto, o valor é justo. Tá? O profissional que lhe cobrar um valor X, ele vai dar um resultado condizente com aquele valor. Mas eu fui num profissional que cobra R$200 e tem o outro que cobra 400. Investigue, converse. Você vai perceber, nem sempre o de 400 é melhor que o de 200.
né? Existem uma série de fatores que modificam, né, esse preço aí. Mas tenho certeza que se a intenção do profissional for em fazer o seu bem e se o seu corpo tiver em condições de melhorar, a osteopatia é uma ferramenta fantástica de melhora. Tá? Então, na minha humilde opinião, né, de quem já trabalha há muitos anos com isso e de quem já foi paciente e de quem, quando tem um problema, o primeiro profissional que consulta é o osteopata, mergulha. Tá? Pode ir sem medo, porque se não for o caso desse tipo de abordagem, eu tenho certeza que ele vai cuidar de você e encaminhar para um profissional mais habilitado. Tá? Até um próximo momento, a gente se fala mais. Estou gostando muito de responder essas perguntas e deixem mais dúvidas aqui embaixo. Dá o seu like, compartilha e até breve.